Olá, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de compartilhar uma palavra a vocês do Senhor Jesus Cristo que se encontra no último livro da Bíblia, no capítulo 4, livro de Apocalipse, que nos diz assim: Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido, no princípio, falando comigo como trombeta, disse: Suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aleluia! Glória a Deus! Amados irmãos, o apóstolo João, ele recebe essa revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual ele vê um trono no céu e alguém assentado nele. Aquele alguém que estava governando, sempre governou, governará e eternamente será o Rei, o único e verdadeiro Rei, o Senhor dos Senhores, aquele que governa e tem o controle de toda a história na sua mão, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! A qual João vê ele sentado num trono. Mas aonde João estava? João estava exilado na ilha de Patmos pelo imperador Domiciano, que o leva em exílio para esta ilha, pensando que talvez acabaria com o evangelho do Senhor, com os cristãos, com a igreja, talvez acabasse com o cristianismo. Talvez ele pensando que tinha o domínio da história, ou que ele conseguiria dominar aquela situação, só que ele não estava falando ou querendo acabar com homens, mas acabar com a obra de Deus. E nós sabemos que a porta do inferno nunca vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! E João, ele, avançada idade, estava ali naquela ilha exilado, só ouvindo o barulho e o som das águas, né, no meio de mato, de ilha, de pedra. E ali ele estava isolado, talvez triste por estar ali sozinho, mas sempre confiando no Senhor, a qual o Senhor ele fala com João, o arrebata em espírito e entrega a revelação do Apocalipse, a qual ele se revela a João da sua verdadeira forma, em glória, em poder, a qual João conhecia o Cristo antes, aquele qual ele bebia, comia, a qual ele caminhava, a qual ele viu sangrar na cruz do Calvário, a qual ele viu ser torturado, ser perseguido, ser morto pelo seu próprio povo. Mas ali, naquela visão que João teve, João viu um Cristo diferente, um Cristo glorificado, um Cristo com toda a autoridade e todo o poder revelado aos olhos de João, a qual ele viu. Aquele que diz que tem a chave dos céus, a chave do inferno, a chave da morte, a chave que significa poder, autoridade, a qual ele tem todo o poder e toda a autoridade nos céus, na terra e onde quer que esteja. A qual ele fala para João: escreve essas coisas. Escreve aí, João. Eu vou te contar tudo o que vai acontecer, João. O que aconteceu, o que está acontecendo e o que irá acontecer. Aleluia! Eu queria dizer para você nesse dia, meu amado irmão, por meio dessa palavra, para você que está ouvindo, que talvez você esteja ouvindo notícias que lhe entristeçam, situações no cenário político, no cenário religioso. Talvez você esteja se entristecendo, talvez você esteja pensando: será que Deus está vendo? Será que Deus está concordando com essas coisas que estão acontecendo? Talvez você veja a história tomando um curso que você pense: será que Deus está agindo? Será que Deus ainda está no controle da história? E eu vou dizer para você nesse dia, por meio da palavra do Senhor: há um, semelhante ao Filho do Homem, que está assentado lá no alto e sublime trono. Aleluia! A qual Isaías, no capítulo 6, em visão, ele diz que viu ao Senhor, sentado no alto e sublime trono, a qual as suas vestes cobriu todo o templo. A terra era o estrado dos seus pés. Glória a Deus! A qual querubins e serafins o louvavam, e para que eles vissem, olhassem para o Senhor, teriam que tapar os seus olhos e nem conseguiam olhar para o Senhor, por tamanha glória de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 17, quando Pedro, Tiago e João sobem ao monte da transfiguração com o Senhor, lá o Senhor se transfigura em glória. E Deus diz que este é o meu filho, ou seja, esse é o Deus Filho,
o Filho amado de Deus, o unigênito, o único. Aleluia! Glória a Deus! Aquele que veio para libertar o seu povo, aquele que tem todo o poder e autoridade, aquele que o escritor aos Hebreus diz que ele é o nosso sumo sacerdote, aquele que diz que não é mais necessário fazer sacrifícios, a qual ele está no céu intercedendo por cada um de nós. Esse é aquele que João viu, a qual ele recebeu a revelação no capítulo 1, versículo 12 do livro de Apocalipse, a qual ele conta o que ele viu quando ele viu o Senhor. Ele viu o Senhor vestido com a longa veste, coberto com ouro, com um peitoral de ouro, com um cinto de ouro, seus pés, seus tornozelos como bronze polido, seus cabelos brancos, mostrando a sua eternidade, seus olhos como chama de fogo, a qual vem tudo. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o Senhor e Salvador Jesus Cristo que João viu. Não mais aquele Jesus homem, a qual morreu pela humanidade, a qual ele cumpriu com o propósito do Pai, mas agora ele vê o Cristo glorificado, o Cristo, o homem perfeito, aquele que está sentado à direita do Pai, aleluia, que governa toda a história, que está no controle da história. Talvez você pense, mas se fulano governar, ou se ciclano governar, ou se aquele ganhar, ou se esse perder, Deus está no controle da história. Aleluia! Porém, a eternidade de Deus, a sua autoridade, a sua supremacia, toda a autoridade de Deus não nos isenta das nossas obrigações. Nós temos que meditar quando nós tomarmos alguma ação. Aleluia! Nós temos que pensar nas nossas atitudes diante de Deus e vermos se estamos agindo em santidade, se estamos agindo como servos e servas de Deus. Aleluia! Na hora de nós tomarmos decisões, nós temos que orar, nós temos que ir para a palavra do Senhor e meditar no que o Senhor ele nos diz e ver se a nossa conduta, a nossa atitude, a nossa ação condiz como um servo e uma serva de Deus. Mas eu digo a você, jamais Deus perderá o controle da história. Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Não cai um cabelo da sua cabeça que Deus não saiba. Aleluia. Que Deus não tenha contato. Todo o curso, todo o trajeto da história, Deus está no controle. Deus ele levanta reis e destrona reis. Toda a história, Deus do início, dos primeiros reis, o Senhor tem governado. O Senhor tem abençoado. O Senhor tem guiado o seu povo. Quer levanta rei para exortar o povo, quer uma hora ele levanta um rei para abençoar o povo. Aleluia. Mas Deus, ele sempre quando o povo estava em pecado, ele levantava um rei para exortar o povo. Mas quando o povo estava caminhando em obediência, ele levantava um rei que o abençoasse a nação. Então, meus amados irmãos, não se preocupe com o dia de amanhã. O próprio Senhor vai dizer que no mundo nós teremos aflição. Mas tem de bom ânimo porque eu venci. Então, se você como cristão, nós temos que pensar dessa maneira. A igreja desde o princípio ela sofreu. Ela passou por situações que aos olhos humanos ninguém compreendia no momento. Ninguém compreendia por que mulheres estavam sendo mortas, crianças, homens estavam sendo lançados nas arenas por confessarem a Cristo como o Senhor da sua vida. E hoje muitos estão sendo lançados ao mundo, sendo enganados pelo mundo por falta de conhecimento, por falta de conhecer a vontade do Senhor. Muitos sendo enganados por falta do discernimento espiritual. Mas nós, como servos de Deus, como servas, nós temos que aceitar a vontade do Senhor, que é perfeita, boa e agradável na nossa vida. Crer que Ele está no controle da história. Entregar tudo nas mãos dEle. Aleluia! Não é momento da igreja estar cocheando em dois pensamentos. Estar caminhando para um lado e caminhando para o outro. Mas o único caminho que é verdadeiro, o único Senhor que tem todo o poder e autoridade, aquele que pode mudar algo na minha e na tua vida, na nossa história, na nossa situação, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Antes que o mundo houvesse, o Senhor já tinha planejado tudo. O Senhor já tinha determinado tudo. Aleluia! Mas enquanto aqui estamos,
O Senhor, Ele que tem que guiar a nossa vontade. Ele que tem que ser a razão do nosso dia, do nosso viver. E todas as nossas ações têm que ser à luz da palavra de Deus. Quando fazemos algo, temos que lançar à luz da palavra do Senhor para vermos se estamos caminhando corretamente, se estamos tomando decisões que vão agradar ao Senhor. Então nós temos que pensar, não em olhar para as coisas desse mundo. O povo está muito enganado olhando para as coisas desse mundo, achando que aqui vai ter uma solução. A solução é Cristo. Enquanto nós estivermos caminhando com o Senhor vai abençoar, o Senhor vai livrar. Mas a partir do momento que o povo começa a cair na idolatria, a querer colocar homens acima de Deus, o Senhor, ele se ira. Aleluia. E nós vimos que João, quando ele vê o Cristo glorificado, os seus pés eram de bronze polido. Nós vamos ver que em Apocalipse capítulo 14, o próprio Senhor Jesus, ele pisará as uvas, o pecado do povo que está enchendo a taça da ira de Deus, que já está transbordando. Então, o Senhor, ele morreu como um cordeiro, mas virá como um leão. Ele é o Cristo glorificado para julgar as nações. Então o povo que obedece a Deus, que crê na sua palavra, ele continua fazendo a vontade do Senhor, crendo que um dia esse Senhor virá julgar as nações. E a palavra de Deus nos diz que em breve ele voltará, virá entre as nuvens para julgar o seu povo, julgar a nação, mas o seu povo, aquele que obedece, que é fiel à noiva do Cordeiro, será levada, arrebatada aos céus em glória, irá morar eternamente com esse Cristo glorificado, que é o noivo. Aleluia! E a igreja é a noiva do Senhor. Então, enquanto nós vivemos aqui, que possamos estar fazendo a vontade do noivo. Que possamos estar agradando a Deus em tudo. Quer no andar, quer no caminhar, quer no se vestir, quer no falar. Aleluia! E nesses momentos, nesses últimos dias, que nós vemos que muitos estão usando a religião, a fé das pessoas, para se glorificar, para se engrandecer, para barganhar vantagens por meio da igreja. Abra os seus olhos, meu amado. Abra os seus olhos. Porque a palavra de Deus nos diz que nos últimos dias surgiriam falsos profetas, que enganariam até os escolhidos de Deus, que enganariam até os eleitos, que iriam usar a palavra de Deus para barganhar vantagens. Então tome muito cuidado. Não faça do homem, não crie expectativas no homem, não idolatre o homem, mas idolatre e creia em Deus, no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente Ele tem todo o poder e autoridade. Somente Ele é quem governa a igreja. É nele, igreja, que nós temos que estar alicerçados, não no homem. Enquanto aqui estivermos, vamos buscar a sua face. Vamos fazer a vontade do Senhor. Mas que não sejamos enganados por falsas profecias, por falsos profetas, por mentiras e heresias que se levantam nesses últimos dias. Que o povo, a igreja do Senhor, a noiva pura, imaculada, não se contamine, não se manche com essas impurezas, com os pecados deste mundo. Mas que venhamos nos santificar, que venhamos buscar na palavra do Senhor a vontade do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E não nos deixar ser enganados pelo inimigo, mas cremos que o Senhor da história, que governa o universo, governa toda a história, está no controle da nossa vida, da nossa situação. É hora da igreja se humilhar, buscar a presença do Senhor, crer e confiar que o Senhor em breve vem buscar a sua igreja. Mas essa igreja tem que estar pura, tem que estar maculada, buscando a face do seu Deus. Então, que nós possamos estar diante de Deus, achando graça diante dos seus olhos. Que o Senhor possa olhar para nós com um olhar de misericórdia, ver Cristo em nossas vidas. Aleluia, aleluia. E que possamos adorar esse Deus cada dia mais em santidade, em adoração. Gostaria de convidar você nesse momento a juntos orarmos ao Senhor e agradecer por tudo que Ele tem feito. Pai, te agradecemos, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais esse dia que o Senhor nos concede. Sabemos que o Senhor tem todo o poder e autoridade. O Senhor que governa o curso da história. Pai, abençoa a nossa nação, nosso Brasil. Abençoa a cada localidade, a cada estado, a cada município, a cada localidade desse nosso Brasil, Senhor.
Abençoa todo o povo brasileiro, Senhor. Abençoa a nossa nação, meu Deus. Assim clamamos também sobre a vida dos irmãos que moram em outros países, que o Senhor venha abençoar, venha, Senhor, guardar as suas vidas. E colocamos o Senhor como Senhor de nossas vidas, tomando a direção das nossas vidas, tomando o curso das nossas histórias, pois sabemos que o Senhor é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que se assenta no alto e sublime trono, e não há impossível para ti. Entregamos tudo nas tuas mãos, crendo que o Senhor sempre tem o melhor, te rendendo graça, te louvando e te adorando, meu Senhor, entregando tudo nas tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Mas Jesus te ama.